Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus muitos irmãos que estão conectados comigo lá na outra rede, o Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Queridos, vocês já devem terem visto muitos atos proféticos na igreja, como também algumas situações que algumas pessoas acreditam serem culturais, algumas situações que sejam tradição, e na verdade algumas tradições são um tanto equivocadas. Dentre as muitas questões que você acredita ser cultural e tradição, e na verdade não há um respaldo bíblico para tal, é a ação de enterrar uma Bíblia quando está se construindo um templo dentro da obra da igreja. E aí o pastor fala, não, porque aqui nesse lugar nós vamos andar conforme a palavra de Deus ou sob a palavra de Deus. A palavra que Pedro falou para Jesus, sob a tua palavra. E na verdade não entenderam. Por quê? Porque em algumas igrejas teve pastor que colocou Bíblia da porta até o púlpito e disse, nós vamos andar sobre a palavra. Gente, é muito forte, mas é uma maluquice danada. Você já participou de um ato de pedra fundamental da igreja? O povo cava lá no chão lá. Algumas igrejas fazem até bonitinho, outras igrejas estão colocando como um memorial na frente do púlpito, onde é o púlpito da igreja, né? A plataforma lá que se coloca o púlpito, e coloca um vidro bonitinho, com lâmpada, tudo muito bem ajustado. Só que qual é o propósito? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui comigo, de um pastor que me enviaram e que ele está enterrando uma Bíblia. Ele chama de ato profético. Na porta de entrada, aonde vai entrar o mármore no pé, no piso, ele fez um buraco e vai enterrar uma Bíblia ali. Aí vai ter gente que vai discutir da antiga. Tem que enterrar a Bíblia aberta, tem que enterrar a Bíblia fechada. Bom... Em o nome de Jesus. Cara, quanta coisa maluca o povo faz no nome de Jesus. Você nunca se perguntou por que eles fazem esse ato? Desde pequeno eu vejo isso na igreja e quando a gente pergunta, ninguém dá uma resposta boa. Gente, biblicamente falando, Salmo de número 119, falando de Bíblia, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se há algum lugar que nós devemos guardar de fato a palavra no nosso coração para aplicarmos a nossa vida, para não pecarmos contra o Senhor e andarmos debaixo do temor. João 17, na oração sacerdotal. João 17, versículo de número 17. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus, falando de Bíblia, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. De que adianta você enterrar a Bíblia dentro da estrutura do templo, se depois você não vai abrir a mesma no púlpito da igreja para expor o evangelho? Gente, a gente precisa ser mais consciente de algumas ações que nós fazemos em nome da fé, em nome de Deus. Porque é muito fácil eu dizer, não, eu estou fazendo isso no nome de Deus, quando na verdade é um impulso da minha carne. O que eu julgo ser cultural ou até mesmo tradição. E a gente anda dentro de um tradicionalismo, de umas tradições um tanto complicadas. A tradição, na verdade,
Eu ouvi a pastor Albert esses dias pregando em um determinado lugar e ele citou que a tradição é a fé viva dos mortos ou dos nossos antepassados e que deixaram para nós um legado de referência. Agora, o tradicionalismo é a fé morta do vivo, que vive atrapalhado dentro dos seus arrazoados e que ele acredita que aquilo ali é uma grande verdade, quando na verdade não passa de uma mentira muitas vezes, que só ele acredita. E a gente precisa ter cuidado, irmão, porque, gente, é complicado. É igual quando acaba a ceia. O que a gente faz com o pão que sobrou e com o suco da uva? Eu conheço pastores que deixavam mofar, outros que enterravam também. Não pode jogar fora. Outros, no final do culto, chegavam lá na salinha das crianças e dispensavam nas crianças, as crianças comiam, ficavam felizes à beça. E aí, quando você pergunta o que deve se fazer de fato, ninguém dá uma resposta concreta. Nós, como igreja, precisamos termos umas respostas concretas para assuntos que são da nossa fé. Porque a gente convida lá o não crente para ir nesse dia de lançamento da pedra fundamental, acreditando que vai ser apresentada a planta do tabernáculo, né, do templo, aonde nós vamos celebrar o Senhor pela conquista ou pela posse, consagrar aquele lugar ao Senhor. Aí os caras vão fazer uns exageros dos tais, como enterrar a Bíblia. Na outra igreja lá, enterraram lá a aliança do fundador da igreja, a primeira Bíblia dele, o sapato e o terno. Eu falei, meu irmão, isso é um memorial ao defunto ou é um memorial a Deus? A gente está fazendo culto para morto ou a gente está fazendo para um Deus vivo? É complicado, o pessoal não sabe se inteirar. Aí eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com alguém. Por que nós enterramos uma Bíblia junto à estrutura do templo? Por quê? Você sabe o porquê? Conta pra gente aí. Vamos seguir os nossos pensamentos aqui, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí, de repente, você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas, que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.